Olá, que bom que você chegou até aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura intuitiva da criança interior. Você já pode escolher as opções, sendo o lado esquerdo a opção número 1, lado direito opção número 2. A imagem que chega traz muito a energia de resistência, resiliência, persistência. Mas a pergunta é: vale a pena? Tem uma imagem que eu acho que quem mora no Nordeste já sabe do que eu estou falando, já passou pelo menos alguma vez, ou pelo menos já viu alguém passando, ou já soube de uma história de alguém passando por essa situação. Que eu vejo uma mulher carregando um pote, vaso, cântaro, é tudo a mesma coisa, só com nome diferente, tá? Eu quero fazer, como se fosse assim um jarro, um grande jarro de barro. Então, assim, eu só vejo a imagem do jarro e a cabeça da mulher. Uma sensação, assim, de um trabalho que não adianta muita coisa. Sabe, um trabalho ingrato? Para essa leitura, me vem essa expressão, assim, trabalho ingrato, sabe? Um trabalho que não se paga. Trabalho ingrato que eu quero dizer aqui é que, tipo assim, que não vale a pena. Alguma coisa nesse sentido, sabe? E aí tem uma senhorinha com um vaso, né, na cabeça. Só que tem um problema nessa história aqui. Eu acho que é isso que quer dizer esse trabalho ingrato. Porque, ó, é como se o que ela tivesse carregando tivesse vazando. Parece uma situação assim hipotética, né? Que a gente acha que é difícil acontecer. Não tem como uma pessoa tá carregando água e a vasilha está furada e a pessoa não perceber. Algo que é infrutífero, está insistindo em algo que não vai dar resultado. A gente pensa assim racionalmente, né? Só que a gente está fazendo isso que essa senhora está fazendo o tempo inteiro. A gente só não percebe. Pelo menos esse é o recado que a espiritualidade está trazendo para a gente aqui. Só que assim, algumas vezes ou a gente não quer ver, ou às vezes a gente não quer admitir, às vezes nem para a gente mesmo que a gente está dando murro em ponta de faca, que a gente está insistindo em algo que não tem mais razão de existir, mas a gente acha que tem que fazer. Quantas vezes nós estamos numa situação que é bem desafiadora para a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum, que a gente não deveria mais estar ali e a gente não consegue dizer não, a gente não consegue se afastar, a gente não consegue parar. A mensagem de hoje, ela chega bem assim, para lembrar a gente que muitas vezes a gente tá numa situação assim bem parecida com a dessa senhora aqui e que a gente só não quer ver, sabe? Mas ela tá ali desenhada na nossa frente. E a gente não quer ver porque às vezes só ter que admitir que a gente tá fazendo isso já é algo muito doloroso. Então, às vezes é melhor nem ver, é melhor até achar que a história vai se resolver sozinha ou que, tipo assim, uma hora muda. Algumas vezes mas eu tô nessa situação porque Deus quer. Só que a realidade não é bem essa, né? A gente sabe que não... Todos nós sabemos, na verdade, que não adianta carregar água em pote furado. Quantas vezes a gente está em situação que a água está escorrendo aqui, ó. Está escorrendo pelo nosso pescoço, mas aí a gente não quer admitir que aquilo ali não é uma coisa boa pra gente, que a gente não quer admitir que realmente tem algo para olhar, tem algo para ser feito. Aí o que a gente faz? A gente diz pra gente mesmo que não é meu suor que está escorrendo pelo pescoço. Quando na verdade a vida só falta desenhar, porque a gente entrou numa situação porque a gente tá só perdendo tempo naquela situação mesmo, né?
Olhar para esses aspectos na gente não é fácil. Dependendo de quanto tempo a gente esteja carregando pote de barro furado, né? A gente se acostuma com aquilo como se já fizesse parte da nossa vida. A gente tenta se convencer, né, que é aquilo, que é isso mesmo, que a gente não pode fazer nada. E muitas vezes a gente usa um jogo do contente. O que seria um jogo do contente aqui no caso dessa senhora? Mas pelo menos eu tenho onde ir buscar água. A fonte está a 2, 3 quilômetros da casa dela. Ela não, mas pelo menos eu tenho onde ir buscar água. Mas tipo assim, será que desse lugar onde vem essa água não tinha como furar um poço? Como botar uma bomba d'água para levar essa água até a torneira? Sabe? Às vezes eu não estou aqui desmerecendo a dificuldade da vida de ninguém, né? Nem no caso de uma pessoa que realmente passa por essa situação assim na vida. Essa imagem ela mexe comigo de alguma forma, ela me toca, porque eu já carreguei muita água na cabeça e ficava indignada porque eu era criança e eu achava que eu não tinha obrigação de estar fazendo aquilo. Mas quem era maluco de dizer isso para minha mãe ou para o meu pai, né? Era realmente uma situação que eu ficava muito chateada, principalmente porque eu não carregava água para mim. Eu carregava água para a família tomar banho, carregava água para, sei lá, para as coisas da casa. Por quê? Porque meus pais estavam trabalhando, tinha que fazer porque você é a mais velha. E toda essa história que a gente ouve, né? Quando a gente vem famílias que já passaram por tanta situação difícil na vida e que acham que amar os filhos ou ensinar, preparar os filhos para a vida é preparar para o pior, né? Aqui sem julgamento de valor em relação a mãe nem pai de ninguém, tá? E nem aos meus também, mas é um fato, a gente não vai esconder o sol com a peneira, né? É um fato e a gente precisa se ater aos fatos. Uma criança não é para estar fazendo isso. Mas, enfim, voltando aqui na mensagem, aqui ela está chamando a atenção sobre as situações que a gente se demora sem resolução, que a gente se demora achando que um dia vai mudar, que um dia vai melhorar, mas, na verdade, que para melhorar, para mudar essa situação, ela está esperando a nossa iniciativa, né? Tá esperando que a gente faça alguma coisa para mudar isso. Mas a gente acha que vai vir, sei lá, um ser mágico do céu e que vai fazer isso pela gente. Só que se a gente está aqui encarnado e somos nós que estamos vivendo essa vida que a gente não está gostando, então somos nós os agentes de mudança. Quem tem que mudar essa situação não é o unicórnio. Quem tem que mudar essa situação é a gente. Tentando se capacitar ou de repente às vezes até procurando a ajuda de um profissional ou alguém que já passou por aquilo ou que saiba, possa dar uma ideia de como sair, ou procurando um órgão competente. Eu não sei qual é o seu problema, mas assim, a leitura de hoje ela pede para você observar se esse problema que você tem que se acostumado com ele há tanto tempo, se não está na hora de você parar um pouquinho, tira esse pote da cabeça e vai ver se é isso que você tá carregando, se ele não tá com furo, porque se você faz e você nunca vê o resultado, alguma coisa tá errada. Tem que ver o que é isso que tá errado, porque não vai adiantar você só reclamar. E também não adianta você querer, aqui vem assim muito daquela do Salvador, não adianta você querer provar para você que você é forte, provar para você mesmo, não, mas eu sou forte, eu dou conta, continuando a fazer coisas assim, que é só repetição de mais peso. E aí eu tô falando de peso, assim, você consegue imaginar um pote de barro que já é pesado, porque o material, né, quem já cozinhou em panela de barro sabe o quanto é pesado esse material. E se você coloca água, mais pesado ainda ele fica. Então imagina o tempo, a distância que essa mulher percorreu com esse pote na cabeça, sendo que ela vai chegar em casa
Se tiver alguma coisa ainda de água, vai ser muito pouca. Realmente é algo para a gente olhar, no nosso caso, na nossa vida. Esse pote de barro pode ser um trabalho que você já sabe há muito tempo que não está adiantando nada você fazer aquilo. Pelo menos não daquele jeito. A gente vai dizer para essa mulher que não adianta nada ela buscar água? Não, talvez não é isso. Talvez seja o quê? Ou trocar de vaso, ou usar um outro pote, sabe? Não significa que ela vai parar de usar água ou parar de buscar água. Mas assim, precisa encontrar uma solução, porque ela está numa situação que é repetitiva, que não resolve de fato o problema dela. Né? Só traz trabalho e o resultado que ela tem é um resultado mínimo. Por quê? Porque vai chegar onde ela tem que chegar com quase nada de água. Então, é essa a mensagem que vem para a gente, né? Isso pode ser também um negócio que você está insistindo há muito tempo e ou você está fazendo da maneira errada, ou seja, você está usando o material errado, ou então você está tentando fazer tudo sozinha, carregando esse peso todo só para você, né? Tipo assim, achando que é só você que consegue dar conta, ou seja, para poupar os outros, ou para você provar você mesmo que você consegue dar conta de coisas difíceis. Ou seja, são vários questionamentos aqui que precisam realmente ser olhados de uma forma carinhosa, de uma forma cuidadosa por você mesmo. Porque ninguém vai poder fazer isso para você. Porque o tamanho da sua dor, só quem sabe é você. Nada te impede de solicitar apoio de outras pessoas. Mas assim, esperar que alguém vá lá te tirar de onde você está, isso não vai acontecer. É você que tem que saber, é você que tem que sentir se aquilo tá ruim para você. E muitas vezes, por ter aprendido, né, por ter vindo de um padrão ou de escassez, ou de muito trabalho duro, situação de bullying, situação de inadequação, desrespeito, qualquer situação que você possa ter passado durante muito tempo, pode ser que você chegou no momento que você se acostumou com essa situação, no sentido de nem se indignar mais com ela, no sentido de fazer mesmo o jogo do contente, pelo menos eu isso, ou pelo menos aquilo. Pior é quem não tem isso ou aquilo, sabe? Vou dar um exemplo que uma cliente passou novamente e ela apanhava desse senhor. Não posso, né, dizer o que a pessoa tem que fazer, eu tenho só que orientar, facilitar o processo, instruir a pessoa, né? Quando eu falei sobre fazer um BO, ela ficou muito assustada com essa possibilidade. E ela me disse uma coisa que realmente na frente dela eu não disse nada, mas aquilo me doeu tanto, porque ela falou assim, não é sempre não, é só de vez em quando, e não é muito não, é só às vezes eu puxo o meu cabelo ou me empurra, só isso. E ele é um homem bom. Eu pedi para ela definir o que é ser um homem bom, e ela disse assim, ele nunca mexeu com minhas filhas, ele é muito respeitoso. Se eu ouvir isso de uma pessoa, gente, é de cortar o coração. Não sei vocês, mas assim, para mim foi muito doloroso ouvir isso, sabe? Dessa senhora. Que já era uma pessoa já com uma idade já avançada. Então, assim, o que é que essa mulher passou desde a infância para achar que um homem pode puxar o cabelo dela ou pode empurrar ela? E achar que isso é normal e que a pessoa ela é boa porque ele não abusou das filhas dela. É obrigação dele, ninguém tem que abusar de ninguém, não. Mas é essa questão da gente ver esse vaso aqui furado. Se sempre foi assim, se eu sempre trabalhei desse modo, se minha vida sempre foi dessa forma, né? Se eu passei anos da minha vida repetindo processos que eu já percebi que não me ajudam, mas que eu tenho dentro de mim a crença de que, mas todo mundo faz, ou então eu não posso reclamar porque pior é fulano, ou pior era quando era assim ou assado. Então a gente vai continuar aqui, ó, carregando pote furado, né? E é muito triste. É muito triste
e a gente precisa começar mesmo a trabalhar internamente, olhar para esses potes, né? Que a gente anda carregando na nossa vida. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser um relacionamento, pode ser uma profissão que você já percebeu que não é a sua, mas que você fez faculdade, que você se especializou para aquilo, mas que você percebe que não, que ficou emperrado, não é mais aquilo, você já tem outras áreas de interesse. Pode ser N coisas, só quem vai saber é você. Então, você precisa se permitir dar o passo a olhar com mais carinho, com mais amorosidade para você e ver qual é o pote furado que você está carregando para deixar ele para trás. Ter coragem de deixar esse pote para trás. Ter coragem de assumir realmente o que você quer. Nossa vontade, criar melhor, uma vida melhor pra gente, melhores sonhos. Parar de estar carregando tanto peso assim na cabeça. Porque a gente não merece isso não, tá? E aí, você que escolheu a opção número 1, olha só a carta que veio para você, ó. Prazeres. Com energia bem venusiana, uma lira, música. Aqui, ela tá pedindo para você, né? As cartas do Bellini tá trazendo para você a imagem de tá na hora de você se divertir um pouco, tá na hora de você buscar situações mais leves na sua vida e trazer um prazer genuíno de viver. Sabe, esse prazer pode ser coisas simples, gente. Esse prazer pode ser tirar um momentinho da sua tarde e ali tomar um sorvete ou um açaí, sabe? Fazer um encontro com a sua criança interior, fazendo uma coisa que você muitas vezes achou até que era proibido para você, porque se descansar é como se você fosse preguiçoso. E se você cresceu ouvindo que trabalho dignifica o homem e você não se permite por ter se tornado, sei lá, um viciado em trabalho, agora essa leitura, a vida está te dizendo, né, que está na hora de você fazer o caminho contrário. E se sua mente, né, sua cabecinha aqui começar a dizer para você, ficar ó, repetindo, enchendo sua cabeça, dizendo, ai, preguiçoso, essas conversas mentais para colocar a gente para baixo, você simplesmente ó, ignora e vai lá se divertir, vai lá tirar seu momento de pausa, vai descansar, porque o seu corpo está pedindo prazer. E se você não conseguir parar para dar um momento de descanso, de repouso, de prazer, de alegria, tá? Prazer você pode encontrar em tantas coisas, pode encontrar prazer numa massagem, é tirar uma pausa ali para tomar um chá com um bolo que você gosta. O prazer pode ser se permitir no final de semana, ao invés de ficar em casa fazendo faxina e tomar um banho de rio, um banho de mar, ou o que quer que seja bom para você, seja encontrar seus amigos, suas amigas, ou convidar alguém que você gosta para sair, para tomar um sorvete. Pouco importa qual seja a fonte de prazer, mas o prazer, ele precisa ser vivido, porque quando a vida fica só na obrigação, só no dever, a gente tem uma tendência a começar a entender que não vale nada a vida, que a vida é um mar de sofrimento. Isso não é verdade. Então tá na hora de tirar esse pote furado da sua cabeça. Talvez você esteja querendo carregar uma situação que não lhe traz mais nenhum prazer, que não lhe traz mais nenhuma alegria, e você segura essa situação, às vezes, ou por medo do julgamento do outro, ou por medo de alguém achar que você é preguiçoso, preguiçosa, ou que você não está dando conta, ou que você é fraco, fraca. Pouco importa o julgamento do outro em relação a você, mas importa o seu julgamento sobre você, então diminua ele. Passe a olhar para você com um olho mais amoroso. E se você, mas eu não sei nada o que me dá prazer, tá na hora de experimentar. Vai experimentar coisas que você ainda não fez para ver, para descobrir por você mesmo o que é que te traz prazer.
Obrigado, grupo 1. Quem escolheu a opção número 2, a carta que você escolheu foi Pensamentos e Amizade. É uma carta bem solar, energia solar. E aqui, olha, pensamento e amizade. É muito interessante essa carta aqui que fala de amizade, de beleza, de lealdade, sair nessa situação, porque assim é um convite para talvez você conversar com seus amigos, né? Se apoiar no pensamento dos seus amigos para eles te ajudarem a ver algo que você não está conseguindo ver, sabe? Pode ser que você precise de alguém nesse momento, alguém que seja leal, alguém que você confie, para pensar junto com você, para que te mostrar algum aspecto na sua vida que você não está conseguindo ver com clareza, porque talvez você esteja muito a fundo do problema. Quem sabe seja a hora de chamar alguém e perguntar: olha, fulano, está acontecendo isso comigo. Você pode me dar uma opinião? E aí você arca com a opinião, né? Porque pode ser que o outro te engatilhe, mexa bem numa ferida sua. Você não goste, mas se é você que vai pedir a opinião, você ouve caladinho, depois você pensa sozinho para ver se isso faz sentido ou não. E pode ser, quanto mais te incomodar, o que o seu amigo ou sua amiga trouxer de informação que você não está vendo, é bem ali que você tem que investigar. Por quê? Porque quando a gente não quer ver uma situação como essa mulher aqui, ela não quer ver esse pote furado, né? Ela tá dizendo para ela que é o suor que tá escorrendo, continua na vidinha dela lá, carregando essa água. Quando chega lá, não entende por que encheu o pote, mas na hora quando foi despejar, o pote tava pela metade. Mas ela continua, ela não para. Então, se alguém fala assim: ei, fulano, seu pode estar furado, dependendo de como ela esteja, de tão concentrada ela esteja, ou ela não vai ouvir, ou ela vai ouvir e não vai dar atenção. Ela pode dizer: vai procurar o que fazer. Mas assim, se for alguém que essa mulher confia, que ela conhece, né? E ela parar um pouquinho para ver se ela estiver interessada realmente em ver por que a água está chegando em casa pela metade, com certeza ela vai tirar um grande proveito disso. E veio mais outra informação aqui em relação a essa água, que fala às vezes sobre os sentimentos que estão se misturando com outras coisas e que, por causa disso, a gente não consegue ver direito o que está acontecendo. Então, veio aqui agora essa informação da água do pote escorrer e se misturar com suor. Como se o fato dela não querer ver ou não estar conseguindo ver essa rachadura nesse pote, ela pode estar misturando com outras coisas que não tem nada a ver na cabeça dela, né? O pote está na cabeça. Então, assim, é necessário que a gente também aprenda a separar os nossos sentimentos dos pensamentos, dos fatos, né? Os sentimentos, quando eu falo aqui sentimentos, eu estou falando aqui das sensações, das percepções que a gente tem sobre uma determinada coisa na nossa vida. E quando a gente está submerso, né, por essas sensações, a nossa percepção ela fica um pouco, digamos que turva, né? É como se dentro dessa água aqui eu colocasse um pouquinho de barro e mexesse, a água não fica meio turva, precisa de um momento para decantar, e depois que a água decanta, e depois que a argila, né, o barro decanta, é que eu consigo ver a água pura de novo. Às vezes é esse sentimento aqui, ó, que tá tão misturado, né, com outras coisas, outras sensações, que a gente perde, naquele momento a gente perde um pouco da clareza, da certeza. E nesse momento é o momento onde
as amizades, elas podem ser importantes, tanto na questão de dar apoio, tanto como na questão de tirar a gente daquela história de drama que a gente fica se contando quando a gente não quer resolver um problema e tudo que a gente quer é só reclamar. E sair também desses padrões repetitivos de ficar querendo suportar coisas muito difíceis, ficar querendo carregar peso. Não foi para isso que a gente veio para esse planeta. A gente veio para se desenvolver e para ser feliz. O nosso dever aqui é ser feliz. Então, a gente só consegue atrair para gente essa vida boa do jeito que a gente quer quando a gente se desconecta do problema. Nossa conexão, assim, a gente querer fazer da nossa dor uma dorzinha de estimação é o que afasta a gente de viver experiências muito mais prazerosas. E a gente merece o prazer. Então eu convido você agora a fechar os olhos. Vamos finalizar nossa leitura de hoje conectando com a respiração. E imaginar, já que a gente está com esse pote furado e água derramando, gostaria que você imaginasse a cena de que você percebeu que essa água está escorrendo. E eu te convido a visualizar você girando esse pote, girando esse furo, essa abertura para frente, de modo que essa água ela caia diretamente no seu rosto. Eu gostaria que você imaginasse, visualizasse essa água escorrendo pela sua pele, desde a cabeça, a testa, e imagina que ela vai lavando de você tudo que dificulta de você ver a verdade sobre você mesmo com mais facilidade, com leveza. Te convido ainda a imaginar que enquanto essa água desce, ela escorre e lava o seu coração, tirando de você o apego a situações dolorosas, a ambientes tóxicos, a relações corrosivas. E limpo e purificado por essa água, gostaria que você se abrisse para a possibilidade de se permitir situações mais leves, prazerosas, onde você recebe o apoio e o suporte dos seus amigos, para que você não precise mais carregar tanto peso na sua vida. E aceite e compreenda finalmente que o único dever do ser humano é ser feliz. Te agradeço por ter estado nessa leitura até aqui e eu intenciono um excelente dia para todos nós.